Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. A notícia Crimes de hoje, pessoal, diz respeito a uma ofensa que foi irrogada contra um coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo durante uma palestra virtual que ele estava dando na Faculdade de Direito da USP a respeito do crime de racismo, do racismo em geral, a prevenção contra esse delito, a ocorrência disso em relação aos policiais militares. Então, eis que a palestra, o veículo onde ela estava sendo, ministrada, foi invadido por hackers que começaram a escrever palavras ofensivas de conteúdo racista na tela contra esse coronel da PM de São Paulo. Vamos ver a reportagem que é do jornal Hoje, da Rede Globo de televisão. Vamos lá. O tenente-coronel da Polícia Militar aqui de São Paulo registrou o boletim de ocorrência hoje contra ataque racista que ele sofreu ontem. Foi durante uma conferência virtual organizada pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. O tenente-coronel Evanilson Corrêa de Souza fez o boletim de ocorrência pela manhã. Ele relatou os ataques de ontem, enquanto falava para policiais do Brasil e de outros países sobre o programa de combate ao racismo que desenvolve na PM de São Paulo. De acordo com o coronel, logo no começo da palestra, um hacker começou a escrever ofensas racistas na tela compartilhada. Eu me sinto como um homem negro que foi afrontado diante de uma plateia como negro por indivíduos que tentaram desqualificar a minha qualidade profissional e de ser humano. Em uma rede social, a PM repudiou os ataques com ofensas raciais e mensagens de ódio. O ouvidor das polícias civil e militar, Eliseu Soares Lopes, também condenou os ataques racistas. Eu espero que os serviços de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar e outros, da Polícia Federal, porque se tratava inclusive de um evento internacional, possa agir imediatamente para que essas pessoas, para que esses racistas sejam presos. O coronel Evanilson tem se destacado exatamente por tentar construir, no seio da Polícia Militar, uma visão de que nós precisamos respeitar uns aos outros, que nós precisamos nos tratar, todos os seres humanos, de forma igual. Tomara mesmo, né, que as investigações consigam identificar quem é que está por trás desses ataques racistas. Em nota, o Instituto de Relações Internacionais da USP declarou que repudia a prática deste crime inaceitável, que fere os princípios constitucionais da honra e também da dignidade da pessoa humana. Afirmou ainda que os coordenadores do curso enviaram denúncia para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui de São Paulo, e que também registraram um boletim de ocorrência. Fundamental, né, que haja, portanto, aí a identificação e a punição de quem fez isso. Pois é, pessoal, vejam só, na reportagem fica bem claro que as ofensas que foram proferidas contra o coronel da PM têm conteúdo racista. Ele é um homem negro que falava oportunamente do combate ao racismo durante essa palestra, não é mesmo? E aí foi feito então um boletim de ocorrência, um crime, uma notícia crimes que nós estamos narrando hoje. E vamos verificar então por qual crime, que implicações tem uma conduta como essa, que infelizmente ainda é tão comum na nossa sociedade brasileira. É o chamado racismo estrutural, né? Que se encontra estrutural na base da construção da nossa própria sociedade, da história da nossa sociedade, que se ergueu sobre bases racistas, de modo tal que as pessoas naturalizam, neutralizam e banalizam essas condutas atentatórias à dignidade humana, discriminatórias, preconceituosas, como se fosse algo aceitável, replicam isso com facilidade. Por isso, racismo estrutural. Mas a única forma de combater isso é justamente veiculando essas notícias, explicando o que é o racismo, combatendo através de leis, prevenindo e reprimindo através dessas condutas criminosas que nós vamos falar hoje e, sobretudo, através da educação, não é mesmo? Porque uma vez acontecido um crime tão bárbaro como esse que a gente acabou de ver contra uma pessoa, ainda que haja uma pena alta e há previsões no nosso ordenamento para o racismo, o dano já aconteceu, a vítima já foi ofendida e dificilmente vai ser reparada em toda a sua completude na ofensa que sofreu. Então, nós temos que trabalhar muito na prevenção ao racismo
e nas condutas antirracistas em nossa sociedade. Nesse sentido, a lei é uma aliada, porém não a única, não é? O que nós temos, então, no panorama do direito penal brasileiro? Nós temos duas condutas muito importantes que nós vamos narrar aqui no nosso Notícia Crimes e descobrir qual foi a conduta que atingiu o coronel da PM de São Paulo durante a palestra, né? Nós temos a injúria racial, que consta do nosso ordenamento desde o ano de 1997. Ela foi inserida dentro do Código Penal brasileiro, ok, pessoal? E ela foi inserida no artigo 140 do Código Penal, que trata do crime de injúria. A injúria nada mais é do que ofender uma pessoa, xingar uma pessoa, proferir ofensas verbais por escrito contra uma pessoa, ofensas de qualquer ordem. Isso se chama injúria, injuriar alguém atingindo a sua dignidade ou decoro. Esse é o crime de injúria do Código Penal. Pois bem, lá no parágrafo 3º do artigo 140 da injúria, nós temos a injúria racial, a injúria preconceituosa. Essa foi inserida bem mais tarde, já que o Código é de 1940. A injúria racial só apareceu como tal com uma especificidade, com uma pena bem superior à injúria simples, no ano de 1997. Então, nós temos no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, vou colocar aqui embaixo para vocês, que a injúria racial consiste, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Isso foi inserido depois da edição do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Nesse caso, vejam, as penas são bem altas. 1 a 3 anos de reclusão e multa. A injúria simples tem penas de 1 a 6 meses, mas se ela é qualificada por esse atentado discriminatório a essas pessoas, por essa condição relativa à raça, cor, etnia, origem, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, as penas sobem para 1 a 3 anos de reclusão. Essa é a chamada injúria racial no Brasil. E o racismo? A injúria consiste em racismo ou não? Nós já vamos falar disso. Onde está o crime de racismo? Pois bem, pessoal, o crime de racismo já consta do nosso ordenamento há bem mais tempo do que essa injúria racial. Consiste basicamente no que está na Lei 7.716 de 89. Logo depois da redemocratização no Brasil, há um mandato constitucional, lá no artigo 5º, inciso 42, que diz que a injúria é um crime imprescritível, que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Artigo 5º, inciso 42 da nossa Constituição, vou colocar aqui para vocês. Então, o racismo é um crime imprescritível, inafiançável e vai ser punido na forma da lei. E qual é esta lei? A lei que foi editada logo em 89. Então, a Constituição de 88 veio a Lei 7.716 de 89 e ela contém todo um rol bastante grande, nós nem vamos colocar aqui, com mais de 20 crimes a respeito do racismo. Mas não propriamente da injúria racial, ok, pessoal? Não ofensas verbais, mas sim discriminações, atentados a direitos da pessoa humana. Então, desde o artigo 1º até o 20º, a gente tem na Lei 7.716 a obstaculização de direitos fundamentais da pessoa humana. Então, vai se obstaculizar a pessoa a ingressar no concurso público, a concorrer a uma vaga de emprego privado, obstaculizar um casamento, o ingresso numa escola, num prédio, num edifício, ainda que privado, mas nos locais de livre acesso, em elevadores. Por quê? Por razões de racismo, por elementos referentes à raça, à etnia, à cor, à procedência nacional. Isso consta da Lei 7.716 de 89, lei que veio logo depois da Constituição, veio cumprir esse mandato a respeito do que é o racismo. Então, essa lei já está no nosso ordenamento há mais tempo, tem penas intensas, superiores ainda até à injúria racial, às vezes, elas podem chegar a 5 anos de cadeia, ok? A gente chama atenção para o artigo 20 da Lei 7.716, que é um crime que pode trazer uma certa polêmica, né, uma certa coincidência com o crime de injúria racial. O artigo 20, ele vai criminalizar praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vejam bem, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. E a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui ela é igual, mas depois ela sobe para 2 a 5 anos, caso sejam utilizados alguns elementos que facilitem a propagação desse preconceito, redes sociais, meios de comunicação de massa. Aí a pena pode ser qualificada para 2 a 5 anos de reclusão e multa, né? Mas aí quando fala praticar essa discriminação, vocês vão dizer, mas também é a mesma coisa que a injúria racial, professor? Aí não. Esta lei, gente, tem um conteúdo mais geral, de proteção de direitos, que a gente pode dizer coletivos, não é? Praticar o racismo de forma geral, contra pessoas em geral e não uma pessoa específica, não é?
e utilizando-se de elementos relativos à raça, cor, etnia, à procedência nacional também, à religião também, certo? Uma forma de racismo, entra dentro da Lei 7.716, a discriminação religiosa. E aí os doutrinadores distinguem assim, este racismo da Lei 7.716, ele é mais genérico, né, contra as pessoas negras em geral. A injúria racial é contra uma pessoa específica, como a ofensa que foi proferida contra o capitão da PM. Então, ele foi vítima de injúria racial. Vejam que a pena base é a mesma de 1 a 3 anos, mas proferida através de redes sociais e tal, a pena poderia chegar a 5 anos de reclusão na Lei 7.716 de 89. Bom, o efeito prático disso é importante. O racismo é um crime imprescritível. E aí vocês vão me perguntar, os dois? O racismo da Lei 7.716 ou também o do Código Penal, a injúria racial? E sobre esse imbróglio, gente, a situação já vem transcorrendo há muito tempo, essa polêmica já vem se estendendo há muito tempo entre os doutrinadores, né? A imprescritibilidade é constitucional, o racismo é imprescritível, nós já vimos aqui. Mas abarca tudo, abarca todos os crimes da Lei 7.716 e também injúria racial ou não? A esse respeito, nós devemos anotar o seguinte, o STJ, que não é a corte máxima do nosso país, não é o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou, dizendo num agravo em recurso especial, agravo em recurso especial 686.965 do Distrito Federal, julgado em 2015, vou colocar aqui agravo em recurso especial, recursos destinados ao STJ propriamente. A sexta turma do STJ se pronunciou em 2015 dizendo que racismo é tudo isso, que o racismo é um conceito amplo, genérico, no qual se incluem esses crimes que visam evitar, visam impedir o exercício de direitos fundamentais, o ingresso à escola, no trabalho, a discriminação genérica contra uma raça, uma etnia. Então, a Lei 7.716 certamente diz respeito ao racismo. Indubitavelmente, crimes imprescritíveis, ou seja, que podem ser perseguidos por toda a vida do autor, né? Nunca vão prescrever, sempre vai ser possível puni-los. Mas neste agravo, em recurso especial, o STJ decidiu que também a injúria racial é imprescritível, porque tudo é um grande conceito de racismo, no qual nós temos como espécie esses crimes mais graves da lei antirracismo, e a injúria racial, que é um crime que se dirige a uma pessoa específica, portanto, que tem penas mais leves. Vejam, ambos seriam manifestação do racismo, ambos seriam imprescritíveis. É um entendimento bastante coerente, não é? É tudo racismo, é tudo guiado por preconceito e discriminação por razão de cor, mas não só de cor, de raça, de etnia, de procedência nacional e também englobando-se a condição de pessoa portadora de deficiência e de pessoa idosa. Agora o julgamento foi para o STF. Nós temos no STF um HC, que é o HC 154248, vou colocar aqui para vocês, ou seja, o habeas corpus 154248, está sendo julgado pelo STF, o julgamento encontra-se paralisado. Ele teve início em novembro de 2020, encontra-se paralisado, 2 ministros já se pronunciaram, Edson Fachin favorável à ampliação do conceito de racismo, para que tudo isso seja imprescritível, inclusive a injúria racial. E o ministro Nunes Marques, o mais novo ministro da Corte, do STF, dizendo que não, que a injúria racial é uma coisa e o racismo é outra, e que, portanto, a injúria racial não prescreveria. Nesse HC, justamente, há um pedido, né, de sua autora para que se reconheça a prescrição num crime de injúria racial praticado por ela. E o ministro Nunes Marques entende que são substancialmente diferentes, os crimes atingem bens jurídicos diferentes, um diz respeito à honra, à injúria, né, algo pessoal, como a gente disse, e outro, de forma mais ampla, atinge a comunidade, a coletividade, diz respeito à dignidade da pessoa humana. Lembre-se que o conceito de dignidade é algo muito importante, foi utilizado pelo coronel da PM na reportagem, foi atingindo sua dignidade como profissional, palestrante contra o racismo e como pessoa, foi atingido como pessoa, como se ele pessoa não fosse, né? Escreveram ali na tela um adjetivo profundamente racista contra ele. Pois bem, pessoal, o julgamento está em curso, proximamente podemos até falar desse julgamento penal, vamos ver o que dá, mas por hora o STJ entendeu que tudo constitui racismo. E, portanto, tanto os crimes da Lei 7.716 quanto o crime de injúria racial são imprescritíveis no Brasil. Bom, este foi o nosso Notícia Crimes de hoje a respeito da diferença entre racismo e injúria racial. Certamente o coronel foi vítima de injúria racial, que não deixa de ser uma manifestação de racismo quando nós vemos que há o mesmo preconceito que baliza a conduta.
Isso foi a decisão que, por último, proferiu o STJ. Vamos aguardar o que diz o STF, mas por hora é o que nós temos em sede do STJ. Que, portanto, o racismo é um conceito mais amplo, do qual nós temos essas duas espécies que nós acabamos de narrar e distinguir. E a notícia crimes diz respeito, então, a essa distinção e a questão desse polêmico crime, que infelizmente encontra-se muito arraigado na nossa sociedade, que só vai poder ser combatido para além das leis e dos julgamentos, com a educação e o respeito à diversidade. Muito obrigada e até a próxima.